Cara, ontem eu fui comprar uma moto e eu tava conversando com um rapaz, né, que tava me vendendo a moto. E era até um senhor, 63 anos, muita gente boa, a gente ficou trocando ideia mó tempão. E a gente, eventualmente, principalmente eu, né, sempre acabo tocando no assunto de trabalho. Sobre trabalho, pra pegar experiência, principalmente dessas pessoas mais velhas, né. E uma das coisas que ele me falou foi a seguinte: cara, tem dias que eu não tô afim de ir, tem dias que eu quero ficar em casa, mas eu gosto do que eu faço. Então, se um dia eu quero dormir mais tarde, acordo mais tarde, já deixei tudo entregue ali, já tá tudo mastigado, todo mundo já sabe o que tem que fazer, todo mundo já não precisa me perguntar nada. Raramente eu tenho que ir lá resolver alguma coisa, porque eu já tento adiantar o lado de todo mundo. É cansativo? É, lidar com peão é cansativo, mas eu gosto do que eu faço. E aquilo despertou uma pulga atrás da orelha, porque eu lembrei que meu pai falava a mesma coisa. Meu pai sempre deixou isso muito claro. Eu gosto do que eu faço. Ah, não dá muito dinheiro, pai, que não sei o quê, mas eu gosto do que eu faço. Então, tem aquela máxima, né, que a gente ouve bastante por aí. Trabalhe com o que você gosta, que você nunca vai precisar trabalhar, né? Então, esse é o tema do vídeo de hoje, tá? Quero te convidar para você se inscrever no meu canal, para que ele continue crescendo cada vez mais, assim como tem sido por causa da ajuda de vocês. Como vocês bem sabem, 50% do meu público não é inscrito, então basicamente eu deveria estar com o dobro de inscritos, né? Mas eu sei que na correria às vezes não dá, beleza, mas verifica aí se você está inscrito. Se já tiver, curte, comenta, compartilha, me dá uma moral. Se você não tiver, se inscreve, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo. Cara, trabalhar com o que você gosta é difícil, cara, porque principalmente nós meninos, né, homens, né? A gente sempre teve um sonho de ser jogador de futebol. Então eu pelo menos fui assim, a maioria é. Então a gente, caraca, cara, eu queria ter trabalhado com futebol, queria ter sido jogador de futebol, que realmente aí que eu não ia trabalhar mesmo, eu ia só me divertir, porque seria uma profissão que eu gosto, né? E cara, acabou que não vingou. E uma outra coisa que eu gosto é música. Então, já que eu não consegui ser jogador, eu sempre pensei que eu poderia ser um rockstar, né? Mas enfim, já chegou a idade também, no Brasil não dá certo o rock. Mas, brincadeiras à parte, todo mundo sabe que eu trabalhei há 12 anos mais ou menos com restaurante. Já passei por todas as áreas. Sei quando o nego tá murriando, quando não tá, quando estão de palhaçada, quando não estão. Então assim, modéstia à parte, eu não sou o melhor do mundo, mas eu tenho muita bagagem. E menos até do que algumas pessoas que têm mais, mas faz parte. Então eu tô na frente de muitas pessoas. E cara, eu eventualmente sempre tento sair dessa área. Por quê? Porque, cara, chega uma hora que você satura, chega uma hora que não muda muita coisa. Só muda o CNPJ, só muda o nome, mas se você vai pra outra empresa, cara, a gestão é a mesma, as métricas são as mesmas, os problemas são os mesmos, você só troca o padrão. Mas de resto é tudo o mesmo. Então, se você já tem um trabalho estruturado, já sabe o que fazer, você só replica. Então, pra você, você tem menos trabalho, né? Então, já tá tudo mastigado. E, cara, eu tentei diversas vezes sair dessa área, mas essa área nunca saiu de mim. Toda vez que eu tento sair, aparece alguma coisa nessa área. E é chato porque realmente falam, cara, será que eu só sei fazer isso na vida, cara? É bizarro, né? Tem coisas que a gente só sabe fazer aquilo na vida. Se a gente perder aquilo também, não tiver mais outra oportunidade, já era, né? E a minha profissão, como muitos sabem aí, não tem muito glamour, não tem muita coisa, sabe? Tem ali um teto ali que não passa muito daquilo. A não ser que você seja dono, a não ser que você seja CEO de uma empresa, mas quem vai contratar um CEO, sabe, que pegou mais na prática do que sabe, nos estudos, entende? Porque a gente sabe que muitos CEOs aí da vida, o cara vem de Harvard, vem não sei da onde, vem isso, vem aquilo, ou fica 20, 30 anos na mesma empresa. Não é meu caso, nem vai ser. Então, eu aprendi a gostar do meu trabalho, eu aprendi que eu teria duas opções. Ou eu faço gostando, ou eu faço na força do ódio. Fazer na força do ódio é pior, porque o tempo vai ser dobrado ou talvez até triplicado, porque você vai ter que fazer de qualquer jeito, com raiva, vai ficar postergando, vai ficar negligenciando, vai ficar procrastinando, e é pior. Quando você faz por amor ali, com vontade, porque você gosta, cara, o tempo passa e você nem vê. E você entende do negócio e acaba sendo mais fluido os seus pensamentos, os seus ensinamentos, né? Os aprendizados que você tem ali, quando você troca ideia com outras pessoas, você consegue, por mais que seja esse rapaz, por exemplo, que eu troquei ideia com ele, o cara vem da área de arquitetura, o cara trabalha com obra, com outras coisas, mas tem muito ensinamento que você pega de outras áreas que você consegue incluir na sua área em específico, que é o meu caso. Geralmente eu pego ensinamentos de outras áreas e trago para mim. E às vezes uma visão que você tem de outra empresa, você joga na tua que você nunca teve. Mas você joga na tua e dá certo. Então, eu sempre brinco assim, né? Cara, Excel é molezinha, Excel é neném. Cara, o pior de tudo é você gerir pessoas. O pior de tudo é você trabalhar com gente. Porque, cara, tem gente
que tem os mesmos sonhos que você, tem gente que tem sonhos maiores, tem gente que tem sonhos menores, tem gente que não pensa igual você e nunca vai pensar. Então, como é que você une tudo isso, sabe? Então, é difícil. Só que quando você aprende a gostar de alguma coisa, torna-se mais fácil, como eu disse, o seu aprendizado. Então, você consegue passar ali pelas barreiras um pouco mais rápido e até de forma um pouco mais fácil do que se você não gostasse daquilo. Claro que, mesmo que você goste daquilo, mesmo que você goste do seu trabalho, não significa que você não vai ter estresse. E uma das coisas que esse rapaz falou comigo é isso. Cara, você tem que aprender quais são os seus limites. Por quê? Porque por mais que você se estresse, você tem que entender que todo local tem estresse. Toda área tem estresse. E quando você entende que isso faz parte, você não se machuca, você se frustra menos. Então o problema não é pessoal. Você tem um estresse, não é algo pessoal. Você tem um estresse porque aquela situação, aquele cenário, aquela empresa, enfim, te gerou um estresse, porém, aquilo é normal. Você não tem que levar aquilo pro coração, você não tem que chegar a ficar sem dormir em casa, você não tem que, mandar advertência para todo mundo, mandar todo mundo embora, porque aquilo faz parte. Claro que quando você entende do negócio, você já prevê os estresses. Ó, cara, aquilo ali vai dar dor de cabeça, é melhor resolver aqui. Pô, aquilo ali, para não dar dor de cabeça, você tem que fazer isso, isso, isso. Então vamos tentar matar o problema na raiz para não gerar problemas maiores, sabe? E as pessoas, como é que você prevê as pessoas? Não tem como. Porém, você consegue criar processos onde você sabe o que a pessoa tem que fazer, o tempo que a pessoa leva para fazer e o resultado final que a pessoa tem que adquirir. Então, quando você entende isso, por mais que a pessoa seja uma pessoa talvez diferenciada, sabe, problemática, enfim, ela tem que entregar aquilo, porque ela foi contratada para isso. Então, você consegue ir matando os problemas. Não necessariamente você não vai ter estresse, mas você diminui os estresses. Então, dito isso, por mais que você goste do que você faça, você vai ter... Vou dar um exemplo bem escroto. O Neymar tem estresse. Todo mundo que vai entrevistar ele no final do jogo, ele fica putinho. Ah, né? De novo essa pergunta de joelho, de cair, de machucar, de não sei o quê. Mas o cara tem estresse. Tu acha que o cara não tem estresse treinando no Santos? Um time de merda? Não que o meu Vasco também é uma podridão, mas assim... Um cara com o nível dele, tu acha que é bom pra ele? Não, o cara é marketing, é grana, ele tá pensando em outras coisas. Ele tem uns objetivos dele, mas ele tem estresse. Tu acha que ele tem mais estresse agora ou tinha mais estresse quando tava no Barcelona? Entende? Então, assim, é uma analogia que eu quero fazer, por quê? Porque tem lugares que você vai ter mais estresse, tem lugares que você vai ter menos estresse. Quando você tem um pouco mais de autonomia, você consegue ainda resolver muitas coisas, mas às vezes a maioria aqui não é, a maioria é peão. Eu também sou peão, não tá tudo certo, só que eu sou um peão que manda, pelo menos. Então, assim, mas eu também obedeço, tenho que obedecer porque tem um dono acima de mim. E quando eu quero fazer uma coisa ele fala que não, é não e acabou, não tem muito o que fazer, né? Eu fico ali de cara fechada, mas não tem muito o que fazer. Então, assim, aprender, cara, aprender a lidar com essas emoções, com esses sentimentos, aprender que tudo vai ter estresse, não só na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal. É igual, por exemplo, você ama sua mulher, mas às vezes ela te estressa. E vice-versa, ela também te ama, mas às vezes você a estressa. Então, tudo vai fazer parte. Por que quando você tem muito estresse, por que quando você tem estresse no seu casamento você não termina? Porque você ama sua mulher. Claro que, dependendo do nível de estresse, vai te fazer mal e você vai querer sair fora, né? Se você bater ali na balança e ver que, pô, não tá pesando muito bem pro meu lado, sabe? Não tá fazendo sentido, é igual ao trabalho. Você vai ter estresse por mais que você goste? Sim. Mas se é uma coisa que tá muito elevada, tá te fazendo mal, você tá tendo burnout, você tá tendo insônia, você, pô, às vezes não ganha tão bem quanto, cara, você vai procurar outro lugar para trabalhar. Ou pelo menos um local que te gere menos estresse ou que o estresse seja compensado, entre aspas, embora eu não ache que vale a pena, ser compensado com um pouco mais de dinheiro, né? Então, cara, isso não é para te desanimar. Isso é para você perceber que tudo na vida tem estresse, né? Você, para crescer e ficar forte na musculação, você tem que estressar teu músculo. Então isso é uma excelente analogia até, inclusive, para você perceber que quanto mais você passa pela forja, quanto mais você passa ali pelas dificuldades, mais forte, mais resiliente você se torna, mais resistente você se torna, mais capacitado, mais aprendizado você adquire. Por quê? Porque isso é uma forma de você sair da zona de conforto e aprender coisas que antes você não sabia. Aprender coisas que antes você nem tava no teu radar, na verdade, sabe? Então, você tem que tratar isso como algo normal. Você pode prever que vai ter um estresse? Muitas vezes sim. Quando se trata de pessoas, não necessariamente. Porém, quando você entende que vai fazer parte do jogo, você já sabe as regras. Então você já não leva aquilo ali pro lado pessoal.
E muitas vezes é difícil, cara, porque tem muitas pessoas que, às vezes, em alguns cenários, elas são muito emocionais. Eu sou muitas vezes assim. Às vezes eu tô puto, às vezes eu tô estressado, às vezes tu vê um negócio ali que tá errado, você fala, caralho, como é que a pessoa não viu esta merda? Como é que a pessoa ouviu essa merda e cagou pro problema? Sabe? Então você vê que são coisas que às vezes dá pra ser resolvido, as pessoas não fazem, mas ninguém vai ser igual a você. Ninguém vai ter o mesmo pensamento que você, os mesmos objetivos que você. Então você tem que estar, cara, sabe, preparado e, cara, tá tudo certo, beleza. Se tiver que corrigir, eu vou corrigir. Se eu tiver que falar com a pessoa, eu falo com a pessoa. Mas, cara, eu não posso deixar isso entrar no meu coração, porque isso vai me fazer mal. E quando isso me faz mal, o corpo adoece. E aí, todas as áreas da sua vida desmoronam, porque você já começa a chegar em casa estressado, desconta na tua mulher que não tem nada a ver com isso. Sabe, vai dormir puto. Aí qualquer coisinha a mais que não tem nada a ver com o trabalho acaba te gerando mais estresse. E às vezes no trabalho, sabe? Então assim, você começa a pensar em um monte de coisas. Cara, eu quero sair fora, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero desistir, eu quero não sei o que e tal. Só que se você parar pra ver de forma racional, você acaba se prejudicando. Porque a longo prazo, talvez, você tivesse ali uma virada de jogo, sabe? Uma virada de chave que virasse o seu jogo. E aí a tendência era que você crescesse mais, a empresa performasse melhor, tivesse uma nova oportunidade, um novo aprendizado. Por mais que você saísse da empresa, mas você teria um novo aprendizado para levar para outra empresa. Então, pô, se uma empresa, sei lá, você busca uma vaga, sabe fazer CMV? Eu pergunto muito isso nas entrevistas. Sabe fazer CMV? Tem gente que sabe, mas 90% não sabem. Então, assim, se você aprende, por exemplo, fazer um CMV na empresa que você está hoje, mesmo você se matando de ter que contar estoque, mesmo você se matando de ter que passar isso para planilha, mesmo de você se matando de fazer o cálculo, mas se você aprende hoje de graça, entre aspas, que você está recebendo o seu salário, mesmo você não estando na função, você aprende, quando você for para uma outra empresa, você vai poder bater de frente e falar assim, cara, eu sei fazer CMV. Pô, sabe mesmo, está com uma vaga de uma pessoa em aberto, que o pré-requisito é saber fazer CMV, tô dando um exemplo. Aí, pô, beleza, eu sei fazer, tá pagando quanto? Tá pagando X. Porra, cara, se eu receber ela X, já que eu tô recebendo 2X, vale mais a pena eu ir pra lá. Então você começa a ponderar as coisas e ver que, cara, realmente é um aprendizado e realmente eu consigo, no longo prazo, a médio e longo prazo, ter uma oportunidade melhor. Hoje tem uma menina lá que comentou comigo que tava fazendo técnico de administração. E ela é uma menina que eu já falei até aqui no vídeo que falava que não tinha necessidade de estudar pra ser gerente. Eu falei, beleza, não estuda. Tranquilo. E hoje ela tá fazendo técnico. Eu até falei, cara, se você quiser, eu te dou mais macetes e tudo mais e tal. Mas, cara, se você quer um adiantamento pra tua vida, aprende Excel. Ah, obrigado pela dica aí, tal, não sei o que. Qualquer dúvida, posso falar contigo? Pode falar comigo. E é isso, cara. Aí ela vê na prática que realmente tem que estudar. E aí ela começa a entender como é que funcionam as coisas, sabe? Então, assim, por mais que ela não tenha hoje uma função administrativa, mas eu posso pedir pra ela algumas tarefas em off ali, né? De forma informal. E se ela fizer e der certo, e ela entender ali e começar a dar conta, cara, quem sabe não abre uma vaga para administrativo. Quem sabe, talvez, até para ela, mesmo que não abra, mas ela vai para uma outra empresa, talvez como gerente, porque agora já tem a noção do administrativo. Entende? Então, tá muito mais atrelado a você buscar para você o que é melhor do que você ficar esperando que não vai ter estresse, você ficar esperando que, pô, não quero me dispor com ninguém, não quero ter conflito. Cara, isso faz parte do seu crescimento. Quando você entende isso como jogo, como parte do jogo, como uma fase ali, você entende que, na verdade, nem uma fase, é uma fraqueza, porque isso te acompanha. Então, quando você entende que isso faz parte de uma fraqueza do jogo, do seu personagem pro jogo, você entende que, cara, calma aí, se isso aqui é uma fraqueza, eu vou melhorar. Eu vou usar isso em prol do meu aprendizado, do meu crescimento. Isso te faz gerar novas oportunidades. Hoje, por exemplo, eu busco muito cursos de gestão. Antes, até um tempo atrás, eram cursos administrativos. Antes, até, eram cursos financeiros. Então, é uma escadinha. Só que não adianta hoje, por exemplo, eu pensar em fazer um PhD se eu não vou precisar daquelas informações. Só que eu preciso de outras informações antes de eu chegar no PhD, tá entendendo? Então, eu vou matando aos poucos. Eu, como gestor, eu não preciso ser especialista em tudo. Eu tenho que ser um pouco generalista. E as pessoas que são especialistas, eu delego. Então, cara, isso é uma outra coisa que eu conversei com um rapaz lá ontem. Cara, você tem que ser generalista. Eu entendo que todo peão é bom em alguma coisa. Só que eu tenho que ser bom em saber tudo. Um pouquinho de cada coisa. E aí, se tem um cara que ele, sei lá, faz uma massa melhor, eu não vou fazer massa, eu não vou corrigir o cara. Eu vou delegar pra ele fazer, ele vai fazer o melhor. Eu não vou dar pitaco e ficar ali esperando. Eu vou dar as ferramentas e vou falar pra ele fazer. É a mesma coisa eu. Cara, eu tenho que ser especialista em contabilidade? Não. Eu vou contratar um bom contador. Mas eu tenho que entender o mínimo ali pra saber se ele tá fazendo merda ou não. Entende? Eu sou especialista em marketing? Não, vou contratar uma agência.
Mas eu tenho que entender um pouco ali pra poder eu cobrá-los. Pra poder eu saber se vocês estão fazendo um bom trabalho ou não. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, cara, hoje eu tenho que... Porra, eu não vou fazer massa. Eu sei fazer massa de pizza? Sei, mas não vou fazer. Eu vou contratar um pizzaiolo bom. Porra, você sabe fazer forno? Sei. Sei fazer pizza? Sei. Mas eu não vou fazer. Vou contratar boas pessoas. Mas eu sei se aquelas pessoas estão fazendo o que é certo ou se estão fazendo alguma coisa de errado. Mas antes disso, já me antevendo um estresse, eu fiz o quê? Processos. Eu fiz processos onde qualquer pessoa pode chegar e fazer uma massa, porque tem uma receita, tem um processo, tem um passo a passo. E a pessoa, qualquer uma que seja, sabendo ou não fazer, vai seguir e vai dar o mesmo resultado. Tá entendendo? Então, quando você entende que o estresse faz parte do jogo, das suas fraquezas, você tem que entender o seu limite ali, né, do estresse. Você se entendendo, se conhecendo, você tem muito a ganhar. Hoje eu, por exemplo, dando uma analogia ali pra quem bebe, enche a cara e depois quer ligar pros outros. Né? Liga pra eles, liga pra não sei quem, enfim. A analogia pra mim hoje do estresse é essa. Cara, eu tô estressado, eu nem pego o celular, porque eu vou falar merda, eu vou descascar, e às vezes nem é aquilo que eu sinto de verdade. Mas no momento eu tô puto. Então, cara, eu tô estressado, respiro, boto o celular bem longe, depois passa 1, 2 horinhas, eu pego de volta, pô, ainda bem que eu não falei nada. Aí eu durmo, no dia seguinte eu acordo, caraca, ainda bem que eu não falei nada. Porque eu já conheço essa fraqueza, já conheço o meu limite. Então, isso faz parte do seu aprendizado. Isso faz parte do seu dia a dia. E quando você leva isso pra vida, cara, a sua tendência é crescer. E pra isso, não somente na esfera profissional, mas também na sua esfera de vida pessoal. Beleza? Então, assim, eu não vou me estender muito, senão vou me tornar redundante. Mas eu queria te fazer um convite. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, verifica aí se você tá inscrito. Às vezes o YouTube te desinscreve, então dá uma olhadinha aí, beleza? Me ajuda muito. E se você já é inscrito, curte, comenta, compartilha, me manda sugestões de vídeos que eu vou pensar sobre. Se eu tiver conhecimento para agregar, eu trago, beleza? Como vocês já sabem, hoje foi isso. Nos vemos no futuro.